Então eu queria retornar aqui a esse item aqui, justamente por conta do seguinte, né? Bom, aqui. Então, essas pessoas, né? Então, deixa eu frisar para vocês o seguinte, né? As pessoas com deficiência, em especial, elas têm prioridade para a evacuação. Então, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, etc., elas devem ser evacuadas, tá? Em primeiro lugar, e elas têm facilidade. O pessoal da brigada deve colocar esse pessoal, né, em prioridade aí para a evacuação. E se eles tiverem acompanhantes que puderem fazer esse papel e desobrigar o pessoal da brigada, né, de fazer o acompanhamento, pode ser feito, né? Mas esse pessoal tem prioridade normal. Em locais tradicionais, vamos dizer assim, tá? O pessoal com mobilidade reduzida, eles são colocados aí nesses pontos específicos, tá? Nesses pontos de parada, de espera, justamente para serem levados por outros brigadistas, ok? E vamos dizer assim, então isso seria num local especial. Vocês têm obviamente, uma condição toda especial a nível de rampas de conduzir esse pessoal de uma forma diferenciada, tá bom? Então, o que acontece aqui? A gente vai ter que, se eles puderem ser evacuados por rampas, por exemplo, lógico que eles devem ir por rampas e devem ser evacuados aí de uma forma fácil, tá bom? Então, o que nós colocamos aqui é numa brigada, né, tradicional. E aqui também nós vamos alocar aqui alguns brigadistas, obviamente que a gente vai tirar aí a, a Mariana, né, por exemplo, desse item. Esses brigadistas têm que ter uma característica mais forte para levar esses cadeirantes, né, até o ponto de encontro, tá bom? Então, obviamente que esses brigadistas vão ficar só por conta de levar esses cadeirantes, né, pessoal com deficiência de mobilidade até o ponto de encontro, tá? Então, eu espero ter vislumbrado aqui melhor esse ponto aqui para vocês. Vocês são uma entidade diferenciado nesse ponto, né? Coisa que não existe em outros locais, tá bom? Em outros locais, tá bom? Bom, então aqui para frente. Então aqui a gente, né, até comentamos aqui da existência aí, né, de uma cadeira de evacuação. Mariana, eu acho que o seu som tá aberto. Vou fechar. Tá. Bom, então essa é a ideia, tá? O que acontece? Por exemplo, nós tivemos um problema em uma simulação em que porque qual que é a ideia inicial? A ideia inicial é você transportar somente o cadeirante e deixar a cadeira para trás. A cadeira, entre aspas, ela é colocada numa segunda etapa, mas ela é importante também e deve ser levada. Se tiver gente para levar a cadeira, é muito importante que ela seja levada e ela pode ser transportada, por exemplo, numa segunda etapa, tá bom? Então isso vai depender aí do trabalho, né, do pessoal em níveis secundários aí quando a gente trabalhar nas nossas novas avaliações, né, nossos novos aprendizados. Bom, primeiros socorros, né? Como é que a gente vai trabalhar? Primeiro a gente faz uma avaliação de cenário aí, né?
que vai trabalhar alguns mecanismos de avaliação e números de vítimas. Então, o que a gente precisa colocar para vocês é que a gente só vai atuar, né, nessas condições em último caso, né? Então, o ideal é que o bombeiro, SAMU, o pessoal com conhecimento de causa, né, conhecimento profissionais, que sejam, né, realmente trabalhem esses procedimentos aí de primeiro socorro. Então a gente só vai trabalhar isso em último caso, né? Então a ideia de trabalhar primeiro socorro é justamente em último caso. Enquanto a gente puder postergar para que profissionais da área trabalhem, né, a gente coloca em primeiro lugar os profissionais da área, tá bom? Então, quais são os nossos procedimentos? O primeiro é avaliar os riscos, né, que possam colocar em perigo a pessoa que presta os primeiros socorros. Então, nós, como brigadistas, a gente precisa ser o primeiro a estar sem risco, né? Por quê? Porque em risco a gente não pode prestar nosso trabalho, tá? Então não tem como a gente, em perigo, trabalhar. Então ninguém aqui é super-herói, né? Então essa é a primeira colocação aí, tá? Não havendo perigo para a gente, aí sim é que a gente pode trabalhar, tá? Sempre que se houver perigo, é chamar o socorro e aguardar a chegada do socorro. Nunca entrar em situação de perigo, tá bom? Nunca entrar em situação de perigo. Verificar qual que é a causa provável do acidente. Isso pode ser importante para informar o pessoal que está chegando em socorro. Verificar o número de vítimas, quais são as vítimas, e verificar a gravidade dessas vítimas, né? Então, quantas pessoas e qual a gravidade desses acidentes, né? Então, é uma coisa que a gente precisa levantar nos procedimentos iniciais. E qualquer outra informação útil, tá, para a gente notificar. Então, a gente vai levantar todas as informações necessárias aí que a gente possa passar, né, ao socorrista profissional. Tá bom? Então, primeiro passo, nunca a gente se colocar em perigo, né? Nunca. Aguardar o socorro se houver perigo. Verificar uma causa provável do acidente, quantidade de vítimas e gravidade. Isso para quê? Para a gente passar como informação, como notificação para os socorristas principais. Bom, enquanto não houver chegada de socorro profissional, manter essa vítima deitada o mais confortável possível. Tá? Então, a posição deitada normalmente é a posição mais adequada. Tá? E aí a gente pode investigar alguns problemas. Quais são os problemas? Hemorragia. O que é hemorragia? Perda de sangue. Tem alguém sangrando, né, no meio desse pessoal, né? Eventualmente causa de envenenamento. Aí, no caso do comitê, eu não vi nada que possa causar envenenamento aí para vocês. Mas pode ser que tenha algum local, sei lá, que haja esse problema aí dentro aí. Tem que verificar realmente os locais aí onde possa haver esse possível essa causa aí de envenenamento, tá? Parada respiratória. Envenenamento você pode ter só cobra, né? Se alguém picar aí, né? Ou picada de cobra, né? Parada respiratória,
né? Parada respiratória, então é um problema que você deve investigar. E esse caso, assim como a hemorragia, tem que ter tomadas, né, de decisões rápidas, né? Ferimento e queimadura e fratura. Então são sempre investigações adequadas aí para o nosso métier, né? Se há entre as vítimas alguém sangrando, alguém envenenada, né, ou com envenenamento, parada respiratória ou cardiorrespiratória, ferimento de queimaduras, né, e fraturas. Tá bom? Então amanhã a gente vai, por exemplo, pegar aí na prática, ver alguns casos em especial aí desse tipo de causas aí, né, e o que fazer nesses casos aí. Qual que é a prioridade nessas etapas aí? Então, primeiro, hemorragia abundante, né? Segundo, né, prioridade seria a inconsciência. Então, alguém inconsciente. Parada cardiorrespiratória seria o nosso terceiro. Estado de choque, quarto. E envenenamento seria, né, a nossa prioridade número 5. Tá? Então, primeiro, hemorragia, inconsciência, parada cardiorrespiratória, estado de choque e envenenamento. Tá? Então a gente vai ver alguns itens desses, outros não, tá bom? Então a gente vai passar alguns aqui. Então, lesão na cabeça. Essa é a principal causa de inconsciência ou semi-inconsciência, tá? Então, problema de hemorragia pelo nariz, ouvido, né? E acontecendo isso, logo pensa em uma fratura de crânio. Então você vai, né? Então, se eu tiver sangramento no nariz ou ouvido, a possibilidade grande é de fratura de crânio, tá? Nunca dê líquido para a pessoa inconsciente. Então não tente reanimá-la com líquidos, tá bom? E se caso houver aí amputação, membros, dedos, né, enfim, do que for, essa parte seccionada, ela deve ser envolvida em pano limpo e entregue aí o mais rápido possível ao médico. Tá? Então esses são os procedimentos aí para esses casos aí, tá? Então, lesão na cabeça, pessoa inconsciente ou semi-inconsciente, tiver sangue, hemorragia no ouvido ou nariz, problema, provavelmente, fratura de crânio. Né? Nunca dê líquido para pessoas inconscientes e remova aí, recolha partes amputadas. Bom, coloque em pano limpo e entregue ao médico. Tá? Então, esses são os procedimentos aí nesse caso. Certifique-se de qualquer tomada de decisão, qualquer coisa que você venha fazer, não vai agravar, né, o estado da vítima. Tá bom? Sempre o médico, em primeiro lugar, sempre o médico. E a gente só vai transportar a vítima se for necessário. Né? Então, sempre que eu puder evitar o transporte da vítima, né, sempre que puder evitar o transporte da vítima, deixe ela no local. Tá bom? Deixe que as outras, o profissional dessa área o faça o transporte. Tá bom? Então, procure informar, né, local e hora e condições em que a vítima foi encontrada, quando foi encontrada, onde foi encontrada, em que momento foi encontrada e
como foi encontrado. Se houver primeiros socorros, quais foram os primeiros socorros que você colocou, tá? E olha, principal coisa, evita pânico, né? Então, a gente tem que inspirar confiança nos outros. Então, se nós, como brigadistas, cometemos o pecado, né, de levar as pessoas ao pânico, né, quem é que vai inspirar confiança? Né? Então, e aí sempre comunicar a autoridade local. Então tem aquela sequência que a gente colocou na brigada inicialmente para vocês, né? Então o chefe de brigada, o líder de brigada deve proceder com essa comunicação. Então, em vias aéreas, né? Em vias aéreas, como é que a gente vai proceder aí? Então, a primeira coisa das vias aéreas é procurar a causa da obstrução e, obviamente, né, a sua liberação. Bom? Então, a prioridade, né, para liberar as vias aéreas é justamente por conta da oxigenação no cérebro. Então, essa oxigenação no cérebro, se você deixar a pessoa alguns minutos, vou falar para você mais especificamente, 6 minutos, o cérebro já chega a ficar muito comprometido. Tá? Então, de 3 a 5 minutos, a gente tem que atuar aí, tentando desobstruir essa via respiratória. Então, a gente tem uma técnica aí chamada de VOS, VOS, né? Então, primeiro, veja, né? Ou seja, a gente vai procurar, a gente vai observar quais são as condições da vítima, né? Quais são as condições da vítima? Se ela está agitada, se ela tem aí os movimentos da asa do nariz, né? Então se ela tem contração, se ela está respirando, então normalmente essa asa do nariz ela responde, né, com movimentação. Se há movimentação dos músculos do tórax, né, então são músculos respiratórios, com inspiração e expiração. Tá? Então, essa é uma primeira observação. Então, veja, né, se isso está acontecendo. Ouça, ou seja, vamos ver se escutar se há ruídos, né, estranhos na parte aérea, se há barulhos. Então, uma respiração ruidosa normalmente significa uma obstrução dessas vias aéreas. Tá? Então, e o ronco pode indicar uma obstrução parcial da laringe. Né? Então, são técnicas aí que a gente pode trabalhar. E sinta. Né? Então, a última coisa do voz é sinta. Então, veja, observe e sinta. Né? Sinta. Calor da vítima, né? Se ela tem umidade, se ela tem respiração, né, na umidade. E, para finalizar, apalpar a traqueia da pessoa acidentada, ver se tem inchaço, se tem desvio nessa traqueia. Elevação de queixo, extensão do pescoço, da mandíbula, para ter certeza da desobstrução. Então, aqui na figurinha ao lado, né, a gente observa aí a pessoa tentando tirar uma obstrução aí da pessoa. Óbvio que para executar essa última condição, eu tenho que ter certeza absoluta, né, que eu não tenho nenhum dano aí à coluna, né, nenhum problema cervical. Se você tiver alguma dúvida nessa condição, né, não mexa na pessoa. Tá? Não mexa na pessoa. Por quê? Porque ela pode vir a ficar com um trauma maior. Com trauma maior. Então, nosso trabalho, nosso limite, né,
Ele é limitado o nosso trabalho. Tá bom? Pessoal, até aqui dúvidas? Aqui não, viu, Tranquilo? Rogério? Tá ok. Tranquilo. Então vamos lá. Agora a gente vai passar para a parte de ressuscitação cardiopulmonar, né? Também chamado de RCP. Né? Que é o quê? É a ventilação artificial e a massagem cardíaca, né? A compressão cardíaca externa. Tá bom? Então essa é a nossa... Bom, a reanimação cardiovascular, chamada de RCP ou RCR, né, cardiorrespiratória, é um conjunto de manobras. Então, o que ela visa? Oxigenação dos órgãos internos. Né, oxigenação dos órgãos internos. E manter a circulação do sangue. Então, não adianta, essa oxigenação é feita através justamente da circulação do sangue. Quais são os procedimentos básicos? Primeiro, desobstruir as vias aéreas. Então, a primeira colocação é aquilo que a gente colocou no módulo anterior. Ou seja, essas vias aéreas têm que estar desobstruídas, senão não vai adiantar. Tá? Afrouxar as roupas da vítima, principalmente em volta do pescoço, peito e cintura, porque a gente tem a desenvoltura de trabalho aí. Verificar se a gente tem algum objeto aí obstruindo a boca ou a garganta da vítima. E aí a gente pensa aí em que, por exemplo, dentadura, né? Algum objeto desse tipo. Tá? Então a gente tem que ter certeza que não há nada obstruindo aí a boca ou a garganta da vítima. E aí a gente vai começar a iniciar a respiração, né, de socorro. Então logo a gente tenha colocado ela na posição correta. E aí cada segundo é precioso, ou seja, deve ser feito isso o mais rápido possível. Tá? Então quanto mais rápido a gente puder fazer isso, melhor. Quais são os procedimentos básicos aí para massagem cardíaca? Ela tem que estar deitada, né, em decúbito dorsal, ou seja, peito para cima. Tá? As vias respiratórias devem estar desobstruídas. Tá? As mãos devem ser sobrepostas aí na metade inferior do peito. Então, nessa parte aqui, ó. Tá? Então, basicamente, no final do externo, 2 dedos acima é onde eu devo colocar as mãos, uma sobre a outra, né? Sobrepostas. Os dedos devem ficar abertos, né? Para não tocar a parede do tórax. Para quê? Para que toda a flexão seja feita aí, basicamente aí no nosso, na parte de baixo da mão. A pressão deve ser com bastante vigor, porque eu preciso que esse externo ele abaixe aí 5 centímetros. Tá? Então 5 centímetros. Então essa contração é que vai fazer com que o coração trabalhe, né, de uma forma não trabalhe sobre essa pressão, tá bom? E descomprimir em seguida. Isso tem que ser feito rapidamente, tá bom? Então, eu tenho que fazer 100 compressões por minuto. E aí, a cada 15 compressões, uma ventilação boca a boca. Então, aqui a gente tem o posicionamento correto. Né? Então, acima do osso do externo, aqui é o final do osso do externo, 2 dedos acima é o local onde eu vou colocar a mão. Palmas abertas,
né, palmas abertas, e vou fazer a compressão. Os braços devem estar esticados, eu não devo dobrar o cotovelo. Eu tenho que usar a base das mãos, por isso os dedos devem estar esticados aí. E o ombro sobre as mãos, tá? E eu vou movimentar o meu tórax, né? Então todo o meu tórax é movimentado. Quem está fazendo a flexão aqui, a massagem cardíaca, deve flexionar todo o tórax para fazer essa flexão. Tá bom? Então a cada 15 compressões, uma respiração boca a boca. Rogério, Oi, posso tirar uma dúvida? pode? Na verdade, essa parte de primeiros socorros vai ser aplicada também aqui na prática, Sim, amanhã. sim. E outra dúvida referente à respiração boca a boca. Eu tinha ouvido falar que não se utiliza mais, que deveria ser feito somente as compressões. Isso procede ou foi alterado? Então, ainda ontem eu consultei a norma, ainda se manifestava essa parte aí da respiração boca a boca, sim. Eu vou verificar então direitinho e a gente pode passar para o pessoal amanhã essa informação. Tá. O que acontece aqui, que pode ser, bom, por conta do Covid, alguma dessa parte, principalmente essa parte de respiração boca a boca, tenha sido alterada. Mas a gente, como está dando um curso de uma forma mais ampla, né, isso, né, se mantém ainda mesmo fora do Covid. Bom dia também. Eu também, Rogério, eu conheço a informação aí desde antes do Covid, que na verdade não haveria mais a respiração e que seria somente as compressões, né? Mas aí, tranquilo, amanhã é visto aí direitinho. Legal. E até a gente pode fazer um esclarecimento disso, porque o nosso bombeiro, inclusive, ele tem um bom conhecimento a esse respeito. Tá? A última comunicado que eu tinha trabalhado, isso ainda existia, a respiração boca a boca. Tá? Beleza, amanhã a gente vê então direito. Tá ótimo, então. Eu vou até procurar isso também. Bom, aqui é a nível de hemorragias, né? Bom, a nível de hemorragias também a gente vai conhecer algumas técnicas de hemostasia, né, e tratamento pré-hospitalar. O que é hemostasia, né? É justamente o procedimento de manobra para conter, né, uma hemorragia durante os primeiros socorros. Tá bom? E a técnica que a gente mais coloca e mais indica para nós que conhecemos muito pouco é a compressão direta, tá? Ou seja, é tamponar e fazer pressão em cima do ferimento. Uma gaze, pano limpo aí, tá bom? E não retirar essa gaze até que seja estancado esse sangue, né? Então aquela história de você querer trocar, colocar uma gaze limpa, não. Utilize uma gaze limpa ou um pano limpo e mantém esse até a cicatrização. Deixa ela lá. Não faça a troca desse gás. Por quê? Porque se você quiser fazer a troca, pode ser que você reabra o ferimento. Tá? Então a ideia é justamente fazer a cicatrização dele por pressionamento. Tá? Existem mais duas técnicas, né? Que seriam a compressão indireta e depois o toniquete, mas são técnicas que não são
muito indicadas para gente que não tem conhecimento, né? Então, no caso aí do torniquete, por exemplo, a gente teria que ter exatamente muita certeza daquilo que a gente está fazendo e trabalhando, e só se aplicaria em caso de amputação de algum membro, tá bom? Então seria uma técnica bem para vocês, né? Pra gente aí, não seria indicado aí esse conhecimento aí, essa, né, trabalhar com isso, uma vez que a gente não vai chegar a esse nível, tá bom? Remoção e transporte de vítimas, né? Movimentação aí a nível de primeiro socorro. Então, conhecer as técnicas aí desse pessoal com e sem, né, lesão na coluna aí, caso. E nós deixamos de fora essa lesão em coluna vertebral justamente porque, né, a grande maioria aí também não tem, né, condições, né? Então, qual que é a primeira colocação? Esse transporte deve ser feito primordialmente, né, pela equipe especializada, Corpo de Bombeiros, Anjos do Asfalto, SAMU, né? Então esse pessoal que tem conhecimento, que é especializado nesse transporte, é que deve realizar isso aí. Por quê? Se a gente realizar isso de forma imprópria, né, normalmente as lesões podem ser agravadas, principalmente aquelas que são oriundas de colunas, né? Então, não tendo conhecimento, evite o transporte, né? Não tendo conhecimento, evite o transporte. Só pode ser transportada aí por meio próprio, né? Onde a gente não pode contar com equipe especializada. Então, não é o nosso caso aí, que vocês têm até ambulância aí do lado, né? Então, né, o transporte deve ser feito realmente por pessoas capacitadas aí, tá? Quando que a gente recomenda, né, o transporte aí, né, de pessoas? Vítima inconsciente, que eu tenho certeza, né, que a gente tem certeza que não tem problema nenhum, né, a nível de coluna, né? Então não tem problema nenhum a nível de coluna, beleza. Então a gente vai ter aí um transporte e principalmente se ela estiver em local inadequado, ou seja, em local em que há perigo à própria vítima, à própria vida da pessoa. Aí a gente procede esse transporte, tá? Ela tem estado de choque instalado, né? Grande queimado, né? Então sempre aqui colocando que não há, né, já constatado que não há problema de coluna vertebral, tá bom? E também que a pessoa não esteja em grave risco de vida, né, devido ao local, por exemplo, incendiando, né? Hemorragia, né, envenenado, né, mesmo consciente, não precisa de transporte. Picado por animal peçonhento, isso é um caso que pode ocorrer aí, né? Acidentado com fratura de membros inferiores, bacia, não coluna vertebral, né? E acidentado com luxação, entorse em articulações, tá, dos membros inferiores. Então esse pessoal aí que puder ser transportado, ele deve ser transportado. Tá? Então quais são as maneiras de se transportar? Então uma pessoa ela pode ser levada dessa forma aqui do lado esquerdo, ó, como apoio, né? Então uma pessoa sozinha leva. Essa outra do lado direito também pode ser um tipo de levar, ou se a pessoa tiver alguma consciência, levar nas costas, tipo, igual a gente chama de cavalinho, né? Então também é uma possibilidade de uma única pessoa levando outra pessoa. Em duas pessoas a gente pode
pegar dessa forma do lado esquerdo, ou se a pessoa tiver um pouco de equilíbrio, né, ela pode ser utilizada a técnica da cadeirinha, né, onde você apoia as mãos dessa forma aqui do lado direito, faz um cruzamento e a pessoa vem sentada aí nas cadeirinhas, se apoiando nas duas pessoas. Então são as maneiras de levar com duas pessoas. Em 3 pessoas ou 4 pessoas, então, né, a gente tem que cuidar aí de todo o tronco da pessoa, pés e parte superior. E se a gente tiver uma 4ª pessoa, ela deve cuidar especificamente aí da cabeça da pessoa que está sendo transportada. Tá? Bom, pessoal, aqui basicamente nós finalizamos a nossa apresentação. Isso, aqui nós finalizamos, tá? Porque aí o outro tempo seria a parte justamente de avaliação. Tudo bem. Obrigada, então, Rogério, e a gente vai se falando. Eu agradeço a todos também e a gente fica à disponibilidade de vocês, tá bom? Então, Rogério, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo aí. Tá? Foi bastante legal aí o conteúdo. E amanhã tem a parte 2, certo? Isso, exatamente. Então amanhã tem a parte 2. Eu gostaria de colocar para vocês também, para todos, né? Que a gente se mantenha à disposição através da sua equipe de segurança, né? Então, se você tiver alguma dúvida, algum problema, alguma coisa que a gente possa ajudar vocês, né? Então a Ascoli está à disposição aí via, né, sua equipe de segurança, ou se quiser acessar diretamente o nosso site, né, pode acessar, lá tem formulários de contato, pode entrar em contato com a gente também diretamente, tá bom? Sem problema nenhum. Ô, galera, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar algum ponto aqui? Aproveitar esse momento. O Flávio comentou aqui no chat que a gente tem a área médica, então só para reforçar, né, a questão dos primeiros socorros, o primeiro passo, né, é sempre procurar a área médica, que aí eles vão fazer o atendimento direto com eles, com a parte da área médica. O segundo ponto é, caso não tenha ninguém da área médica, nem a ambulância aí, sei lá, é madrugada, um domingo que não tem atendimento, aí sim seguir os processos, os procedimentos que o Rogério explicou na parte de primeiros socorros e chamar o SAMU. Então, o primeiro passo é sempre procurar a área médica, tá? Exatamente. Faço Maravilha. das palavras da Mariana minhas palavras também. Minhas também. E eu acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Então a gente pode encerrar e a gente se vê amanhã, todo mundo. Tá ótimo, então. Até amanhã para vocês.